Meus amigos, o MPSP+ desta semana traz como convidado o procurador Luiz Antônio Marrei, uma das mais destacadas figuras do Ministério Público brasileiro. Nós vamos conversar sobre o Congresso Criminal promovido recentemente pela nossa instituição, que tratou de temas bastante interessantes acerca do direito penal. Dr. Marrei, agradeço desde já sua gentileza de ter aceitado o nosso convite. O ex-ministro Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal, abriu o evento, tratando do Ministério Público e da Constituição de 1988. Na sua visão, o modelo está consolidado ou há risco de retrocessos? Cumprimento a todos e a todas, aos colegas de Ministério Público e às pessoas que costumam frequentar as páginas do Ministério Público para se informar. O Congresso do Ministério Público foi um evento importante. Foi um congresso criminal sobre temas absolutamente atuais e nada melhor do que a abertura feita pelo ministro Aires Brito, que foi um grande ministro do Supremo, foi procurador-geral de Justiça de Sergipe e que, além de um grande jurista, é uma pessoa extraordinária, um intelectual, um poeta, cuja presença foi de grande importância para todos nós. Quero dizer que o ministro Aires Brito, ele apontou o Ministério Público como um dos pilares do regime democrático concebido pela Constituição de 88. E, de maneira geral, o Ministério Público tem cumprido o seu papel constitucional. Nenhuma instituição é perfeita e tem que se atualizar durante a evolução do tempo. Ele faz um desafio para que nós possamos verificar em que áreas nós podemos melhorar e avançar mais no cumprimento do nosso papel, mas ressaltou a importância do Ministério Público na defesa do regime democrático. Creio que, no Brasil, o Ministério Público tem que estar atento a qualquer ameaça existente contra o regime democrático. Infelizmente, em tempos recentes, nós vimos pessoas em cargos importantes proferindo ameaças sérias ou não em relação às instituições democráticas, ao Poder Judiciário, ao próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o Ministério Público não pode se omitir, seja o Ministério Público Federal, seja os Ministérios Públicos dos Estados. Creio que nós estamos atentos e devemos continuar a cumprir o nosso papel na sua plenitude. O senhor presidiu o painel Atuação do Ministério Público nos Tribunais Superiores. Essa atuação tem sido exitosa? Ao longo do tempo, a presença do Ministério Público dos Estados junto ao Supremo Tribunal teve uma evolução de papel. Eu me relembro que antigamente não havia possibilidade de sustentação oral por parte dos Ministérios Públicos, dos Estados, nos Tribunais Superiores da União. E conforme bem lembrado pelo próprio promotor Alexandre Sebrián, que também participou deste painel, houve, na década de 90, eu tive a oportunidade de promover 4 sustentações orais perante o STJ, em causas cíveis e criminais. A primeira delas foi feita por mim, pessoalmente, no mandado de segurança impetrado contra ato do então ministro da Aeronáutica, que se recusava a fornecer ao Ministério Público dados referentes ao então acidente trágico com o avião da TAM em Congonhas. Por coincidência, aquele inquérito e aquela investigação do acidente estava a cargo do então promotor de justiça, Mário Sarrubo. E, naquela ocasião, ele me fez ver da necessidade de obter determinadas informações que somente o Ministério da Aeronáutica tinha,
Houve impetração, eu fiz a sustentação e o Superior Tribunal de Justiça concedeu a segurança para obrigar a entrega das informações. Foi um caso pioneiro. Posteriormente, ao longo das diversas gestões, foram feitos outros avanços, a tal ponto que tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça aceitaram a presença dos Ministérios Públicos dos Estados como parte sustentando as suas causas. O importante da palestra dada pela subprocuradora-geral é ressaltar a quantidade de habeas corpus que são impetrados. E também nós temos que estar atentos ao fato que a jurisprudência relativa aos habeas corpus ela foi se alterando ao longo do tempo no Colégio Superior Tribunal de Justiça, dando a essa ação constitucional uma maior amplitude, a tal ponto que muitas vezes se desce ao exame de detalhes que parece até ao exame e o julgamento de uma apelação criminal. Essa apreciação dos habeas corpus, nós dos estados não temos acesso com antecedência, somente o Ministério Público Federal funciona. Então, é um dado de realidade que deve levar a que todos os ministérios públicos aumentem o seu diálogo para fazer o cumprimento da lei, evitar que, por decisões não muito sábias que possam existir, que sejam liberados criminosos perigosos, enfim, e também participar do debate de temas importantes. Por exemplo, a questão do ingresso de policiais em domicílio. Todos nós somos favoráveis à garantia fundamental de inviolabilidade de domicílio. No entanto, ela é excepcionada por situações de flagrante delito. Há de se encontrar um equilíbrio nesta aplicação desta garantia, porque, com todo o respeito, achar que é viável que um policial filme uma casa cheia de integrantes de organização criminosa e peça, por favor, em situação de flagrante, para ser autorizado a entrar, é uma utopia. Por outro lado, claro, há de se dar concretude à garantia constitucional. Então, são temas que têm sofrido análise tanto no Colégio Superior Tribunal de Justiça como no Colégio Supremo Tribunal Federal, que nós devemos acompanhar de perto para influir na tomada da melhor decisão. Na sua opinião, há de fato, como apontam os críticos, um excesso de recursos à disposição da defesa? Isso atrasa a prestação da justiça? Olha, nós devemos garantir a ampla defesa, e isto no sistema constitucional brasileiro é plenamente garantido, mas o que não se pode admitir é o abuso manifesto quando se vê nos tribunais superiores da União embargos de declaração, de embargos de declaração, de embargos de declaração e agravo ou outros recursos sendo interpostos em série com a única intenção de procrastinar o trânsito em julgado. Creio que os ministérios públicos e creio até que os próprios advogados, porque na horta civil eles também são interessados na defesa de suas partes, têm que trabalhar um limite daquilo que seja ético, daquilo que seja racional, para se encontrar uma solução e para que os processos tenham, ao final, uma decisão que prevaleça, e não que se arraste durante anos, contribuindo para a insegurança jurídica e também para a injustiça. Dr. Marrei, o Congresso Criminal foi um sucesso e reuniu gente do Brasil todo. Na sua opinião, esses eventos servem para a formatação de uma doutrina de Ministério Público Nacional ou as peculiaridades de cada estado inviabilizam este projeto?
Não, eu creio que esses congressos, e especificamente o Congresso Criminal do Ministério Público de São Paulo, foi um evento muito importante, em primeiro lugar, porque nós temos que continuar estudando e discutindo temas jurídicos toda a vida. Não é possível se fossilizar num determinado momento da vida profissional e deixar de estudar, deixar de debater. O direito é um fenômeno sempre em evolução. E, portanto, trazer esses temas novos, como investigação financeira, aprofundar esse tema, discutir as melhores formas de fazer uma boa acusação em caso de feminicídio, que é um flagelo ainda na sociedade brasileira, com tantas mulheres mortas de maneira brutal, estúpida. Enfim, aprofundar a investigação sobre organizações criminosas, tudo isso é uma necessidade. E eu creio que o Ministério Público Brasileiro tem uma estrutura constitucional comum, aplica as mesmas leis que são nacionais. Então, é possível, sim, criar uma doutrina de atuação que sirva para todos e que, claro, será adaptada no seu dia a dia, nas condições de cada um. Doutor Marrei, foi uma imensa honra conduzir essa entrevista com o senhor. Eu agradeço em meu nome e em nome de todo o público que nos acompanhou. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite, um abraço a todos e creio que a escola e o Ministério Público têm um papel para continuar garantindo que o Ministério Público paulista e brasileiro atue no melhor nível de profissionalismo, de legalidade e de compromisso com o interesse público. Muito obrigado. E aí, você gostou do programa? No nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.